Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje a gente está estreando uma nova temporada. Acho que vocês já perceberam que a gente está num lugar muito mais bonito. Então, agradecimento já de cara ao Cast Arretado, que agora vai ser Cast Arretagro. E a gente está aqui nesse novo episódio, nova bancada, mas com os mesmos apresentadores, os mesmos hosts, os mesmos cabos que ficam conversando com vocês em todo tempo. Isso aí. E então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um tema muito bacana, conversar sobre um pouco mais sobre água, sobre irrigação, sobre produção agropecuária, produção agrícola, cana, mas cana de plantar, não a de beber. Então sejam bem-vindos. Não é não, João? É isso aí, né? Falar sobre vida, né? E falar de água tá falando de vida, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse podcast, né? Não, meu amigo Jesus? Com certeza, e mais um cenário novo, todo mundo chique agora, bacana. Espero que vocês gostem e comece logo curtindo aí, né? Pra que a gente consiga crescer cada vez mais. Curtindo, quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve já, ó, porque isso aqui tá bonito só pra vocês. E pra gente conversar de água, conversar desse papo muito bacana, quando a gente fala de agricultura, a gente tem dois convidados mais do que especiais. Então a gente tá aqui com a Dávila Alves. Seja bem-vinda, Dávila. Obrigada. E com Tomás Silva, nosso grande amigo de longa data aí, já vem conversando com a gente há um bom tempo, trabalhou com a gente em alguns projetos e é parceiro, sabe tudo de cana, de irrigação. Junto com esses dois aqui a gente vai ter uma aula hoje. Mas antes da gente começar essa aula, antes da gente começar a falar de propriamente irrigação, água, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho mais sobre vocês. Quem são, onde estão, contar um pedacinho da trajetória, de toda essa experiência. E eu vou começar por ela, viu, Tomás? Você me dá licença? Nós estamos primeiros. Sempre. Bom, gente, obrigada pelo convite. Eu me chamo Dávila Alves, sou engenheira agrônoma, mas antes de tornar esse sonho realidade, né, eu fiz técnico agrícola em meados de 2006. E desde essa época eu atuo com cana-de-açúcar, né, até os dias de hoje, então já são mais de 10 anos atuando com a cultura. Também tenho a pós-graduação em irrigação e drenagem, atuei já com aspersão e hoje eu sou especialista agronômica em cana na Netafim, trabalho junto com o Tomás e com toda a equipe de cana Nordeste da Netafim, atendendo não só as usinas, mas também aos fornecedores, né? Pequenos, médios e grandes fornecedores de cana. É bom você falar de pequeno, médio e grande, que a gente vai falar, né? Que muita gente acha que irrigação é só para grande, né? Não, irrigação é para todos. É verdade. Exatamente. Bom, pessoal, como o Gabriel falou, né? Meu nome é Tomás Silva, eu sou RTV da Netafim, também sou engenheiro agrônomo, sou paraibano, porém eu formei em Goiás e a minha busca foi voltar sempre para a terra para desenvolver o agronegócio na Paraíba. Trabalhei no Norte, trabalhei no Centro-Oeste e hoje a gente está aqui para ajudar o produtor. A função nossa como um RTV, hoje eu atuo de Pernambuco ao Piauí. A ideia hoje é ajudar o produtor, é desenvolver o agronegócio, é desenvolver essa potência que é o agro, principalmente na Paraíba. E cana-de-açúcar é a nossa principal cultura, não só a cana para beber, mas a cana para plantar é de total importância. E hoje a ideia é bater papo. Vamos bater papo para desmistificar. Irrigação é só para usina, irrigação é só para grande. Como a Dávila falou, irrigação é para todos. É para quem pensa em verticalizar a produção. Exatamente. Excelente. E então, como a gente vai bater esse papo sobre vocês dois hoje são representantes, funcionários da Netafim, hoje fazem um trabalho muito técnico aqui no estado, não só no estado, em todo o Nordeste, né? Muita gente não conhece a Netafim de fato, sabe do nome, que é a maior do mundo, a mais famosa. Eu acho que todo mundo que trabalha com irrigação ou que já irrigou alguma coisa na vida já ouviu falar do nome. Mas queria trazer um contexto mais Netafim. O que é a Netafim? A Netafim não é brasileira? De onde é? Quem pode contar um pouquinho mais dessa história pra gente?
Eu começo, Pode você ser, complementa. A Netafim é uma empresa israelense. Ela nasceu em 1965 e tudo começou com uma ideia, né, de um engenheiro hídrico que ele foi fazer umas vistorias, né, num campo que tinha umas tubulações e ele começou a perceber que no local onde tinha umas árvores, tinha algumas que estavam maiores, estavam mais robustas, né, e ele foi ver o que estava acontecendo. E aí, quando ele escavou lá e observou, ele viu que tinha uma fissura nessa tubulação e que a água que estava passando ali, ela passava para a planta em menor quantidade, mas com alta frequência. Então, era pouca água, digamos assim, gota a gota, mas sempre dando acesso à planta. E aí, o que ele percebeu? Que ele não precisava aplicar água, irrigar uma cultura. Gente, corta essa parte, hein? Aplicar água aí, pelo amor de Deus. Ele percebeu que não precisava realizar uma irrigação ou fornecer água demais para uma planta, sendo que ele poderia fazer isso gota a gota. Então, a partir daí, surgiu a Netafim, que significa gota de água em hebraico, né? Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Nossa. E essa ideia é o que leva a Netafim até hoje, que é eu sempre entregar mais com menos. Como a Dalva falou, com menos água você consegue entregar mais produtividade. Mas quando a gente pensa em irrigação localizada, irrigação por gotejo, não é só pegar um tubo gotejador, furar ele e sair gotejando como a gente faz nas plantinhas de casa. Não, e o engraçado de você falar isso, Tomás, que muita gente quando fala gotejo, ele realmente pensa que alguém pegou a mangueira, furou e deixou ela pingando. Não, existe toda uma tecnologia por trás disso, né? Todo um histórico. Vai bater a mão aqui. Não tem problema. Então bacana. Então, basicamente, a Netafim foi que criou o conceito de irrigação por gotejo. Exato. Isso. Então, e de lá pra cá, foi só aperfeiçoando. Só aperfeiçoando, exatamente. Mas a ideia da irrigação localizada por gotejo subterrâneo veio da Netafim. Então, hoje, temos total know-how para chegar para qualquer cultura, especialmente para cana-de-açúcar, e falar: utilize o gotejo Netafim subterrâneo, que você vai aumentar a sua produtividade. Não só a produtividade, né? É uma tecnologia que ela foi desenvolvida com base na sustentabilidade. Então, o lema da irrigação por gotejamento, né, Netafim, é você produzir mais com menos, ou seja, com economia de água, mas com a mesma eficiência. Era justamente esse ponto que eu ia chegar, porque assim, o gotejo, ele não só veio, ele veio para ser sustentável, porque a gente está usando, a cana-de-açúcar principalmente, ela usa uma água, aqueles canhões, há um desperdício gigantesco de água, e ainda fora a questão de erosão no solo, tudo isso aí que faz, entendeu? Por isso que essa diferença. E também nem tanta questão só da água, né? Eu acho que também ajuda, né? Otimiza também a questão dos fertilizantes, né? Que você pode dar. Mão de obra, exatamente. Até defensivos, né? Até produtos mesmo químicos, você pode estar colocando na irrigação, Isso. tudo herbicida e tudo mais. Né? Com uma maior eficiência, com menos mão de obra. E hoje, a gente do Nordeste sabe que água é um limitante imundo. Para nós, com um ponto de exclamação um pouco maior. A gente tem que ter uma atenção maior. A gente está aí, esse ano, todo mundo pensando no El Niño. O El Niño ele vem moderado, o El Niño ele vem agressivo. Polêmico, né? Qual que é a ideia? O que eu passo para o produtor? Como é que a gente se protege do El Niño? É tendo irrigação. Se o El Niño vir moderado, a gente utiliza a irrigação. A irrigação do gotejo dá esse manejo. Ele consegue dar essa flexibilidade para nós. Tá chovendo bem, então vamos segurar o gotejo. Opa, não choveu. Eu tenho meu sistema pronto para poder utilizar na medida que a planta necessita. A irrigação, como o Gilson falou, naquele canhão, soltando água a todo que é direito, o gotejo dá essa possibilidade de que vamos entregar para a planta que ela precisa. Se ela perdeu 2 milímetros, vamos entregar 2 milímetros. Se ela precisa de 4 milímetros nessa fase, vamos entregar 4 milímetros. E isso faz com que a produtividade vá lá em cima. Consigo, com a fertirrigação, entregar também quando a planta precisa. Se eu faço uma adubação convencional, eu tenho que aplicar o adubo, esperar a chuva, não sei o que a planta vai absorver, não sei o que vai lixiviar. Com a irrigação, a fertirrigação, a Dávila pode completar isso, uma parte mais técnica, que essa aí é bem a praia dela.
eu sou mais enxerido falando nisso, mas o que a gente pode entregar para a planta? Pô, ela, numa fase ela precisa de mais nitrogênio. Opa, estou no final desse ciclo, eu preciso de mais um potássio, eu vou maturar, eu preciso de algum nutriente. E a fertilização nos dá essa possibilidade. Utilizar menos fertilizante e aumentar a produtividade. É legal porque aqui, hoje a gente está numa mesa de 5 agrônomos. Eu acho que a gente nunca sentou com todo mundo da mesma profissão, não necessariamente da mesma área, mas eu queria logo jogar uma bomba para vocês aqui, para a gente discutir, aproveitar que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de know-how para isso. A gente sempre ouve falar, e o agro é o primeiro a apanhar disso toda vez, que falam que a culpa da seca no mundo é nossa, basicamente, porque a gente é quem mais consome água, a agricultura consome água mais do que tudo, mais do que todo mundo, e vai acabar com a água do planeta. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. E tem um dado, até uma pesquisa da Embrapa, que fala que a agricultura mesmo, ela só usa 0,7% da água. Isso mesmo. Me corrija se eu não tô... 0,6. 0,6, ó, menor ainda. Menor ainda. Então, Dava, você que é a especialista aqui na mesa, queria que você comentasse pra gente isso, porque de fato, quem vê de fora e quem vê mesmo os canhões de água, eles acham que a gente tá jogando água fora. Isso. Mas na verdade não é essa, né? A verdade não é. Começa logo pelo fato, assim, quando a gente fala de consumo, consumo é um ciclo fechado, né? Algo que começa e não volta. A irrigação é uma maneira de você intervir no ciclo hidrológico. Então, a partir do momento que você capta a água de um local, de um rio, transporta isso para um reservatório para fornecer para a planta, você está fornecendo água para a planta via solo. Então, isso vai voltar de alguma maneira, né? E sobre esse estudo feito pela Embrapa, foi até feito pelo professor Linneu, o que acontece? Se você considerar a terra, nós temos 70% da nossa superfície coberta por água. 70, 71, uma coisa assim. Só que nem toda essa água está disponível, né? Desse valor, apenas 2,5% que são as águas, né, que estão prontamente disponíveis. E desse valor, 0,006 são as águas dos rios do mundo. E aí, quando a gente considera Brasil e sabemos qual que é a vazão é em torno de 179 mil metros cúbicos por segundo, considerando quilômetros de metros cúbicos, né, de água no mundo, esse valor da vazão dos rios do Brasil, apenas 1,2% é usado para se produzir, seja na indústria, seja na irrigação, seja para abastecimento, que dá em torno de 2.080 metros cúbicos por segundo. E aí, desse valor, que representa 1,2%, metade dela é irrigação. Então, quando você pega 1,2 e divide por 2, 0,6. Então, na verdade, esse é o uso, não consumo, é o uso da água feita pela irrigação, que vai voltar para a atmosfera, para a natureza de alguma maneira. A gente lembra daquelas aulas lá do ensino fundamental, que a água tem um ciclo. A água ela não se perde, ela não some do nada. Então, mesmo se ela é lixiviada, uma hora ela volta para os mananciais, se ela é evaporada, ela vai voltar. Feitosa na veia agora. Então, você lembra do ciclo? E, então, acho que a gente já começa dando uma voadora nos peitos de quem tá falando aí, porque, cara, tem pesquisa, tem estudo, tem artigo mais do que provado, e não só no Brasil. O Brasil muitas vezes é visto como o grande vilão. É mais fácil achar um culpado. É mais fácil achar um culpado, né? Tem tanta gente querendo pegar o nosso lugar na agricultura, só que hoje a gente tem uma experiência, um know-how muito grande para isso. E a gente hoje pode sentar em mesas como essa e discutir de igual para igual, e falar, não é bem assim, não né? É bem assim. E ainda tem uma questão a mais. De toda a água que é utilizada, a Netafim, todo o sistema de irrigação como um todo, tem estudos que estão melhorando a água residuária, a água de salinização. Então tem N fatores ainda para poder utilizar. Vamos supor né? que a agricultura, o agronegócio seja o vilão do negócio. A gente tem ainda alternativas para utilizar águas residuárias, águas utilizando a vinhaça, para otimizar o sistema.
Então eu acredito que a gente é mais os mocinhos do que o vilão na história. Só para complementar, hoje a Netafim, nós temos estudos e isso já posto em práticas por vários clientes, né? A gente consegue usar a água de lavagem, no caso das usinas, a gente consegue usar a água de vinhaça e aplicar isso via sistema sem ter problema com entupimento, né? Diminuindo o fertilizante com água de vinhaça. Isso aqui no Brasil. No Nordeste, a gente já utiliza Em isso. Alagoas. Já é uma realidade. Pô, Tomás, eu posso pegar a vinhaça e aplicar ela no seu sistema de gotejo? Tranquilamente. Seguindo os protocolos que a Dávila indica. Não é só furar o caninho, também não é só pegar a vinhaça, jogar ali dentro e... Eu não sei se pode puxar um gancho já pra isso aí. Chega. Não, porque é o seguinte, eu tenho uma curiosidade muito grande quando você falou disso aí. Porque a gente sabe que um dos gargalos hoje do gotejo é entupimento. Isso. Principalmente quando vai pro subterrâneo. Exato. Que a raiz vai ter... Mas, Gilson, aproveitando que tá falando de entupimento e você falou de gotejo subterrâneo, eu que nunca vi um gotejo subterrâneo, ele não enche de terra? Então... Não. Não, eu acho que antes disso era bom a gente explicar o que é um gotejo subterrâneo. Antes de eu fazer a minha pergunta. Pra clarear, até para as pessoas que estão assistindo, escutando, Conseguir entender, visualizar, né? visualizar. Como é que eu enterro esse gotejador, né, Davi? Sim. O gotejo subterrâneo, ele tem, digamos assim, que o mesmo princípio de uso de um gotejo superficial, né? Sendo que um vai em cima do solo e o outro a gente enterra numa profundidade específica. E as fitas gotejadoras, elas são feitas de uma tecnologia anti-sifão, né? Que isso faz com que, embora você desligue o sistema de irrigação, que a água volta e cria aquele vácuo, ele é todo projetado para que essa entrada de ar ela não colapse a mangueira, né? A mangueira não, o tubo gotejador. Exatamente. Seque, e que né? ela não sugue o solo que está acima dela, né? Então, Lembra que a Então, gente não tem- entra água na mangueira. não É. não entra solo, Não entra sol, não entra a terra. terra. Não, e lembrando que a gente está com um tubo gotejador 20, 30 centímetros de profundidade. Aquela quantidade de terra em cima do tubo gotejador, como a Davi falou, o anti-sifão, a parede, tem toda a tecnologia que não vai fazer Porque aquela pressão. 30 centímetros de terra É solo, bastante pesado. Então não vai fazer aquela pressão, aquele tubo achatar Achatar, e não passar é uma das água. dúvidas que o pessoal levanta, né? Mas será que se esse tubo tá ali embaixo da terra com 30, 20 centímetros em cima, será que ele não esmaga? Maquinário passando em cima. É, isso que Porque eu ia quando a gente perguntar, fala de se cana, a máquina passar em cima, não tem problema. uma Não. colhedora de cana hoje, se eu não me engano, é 21, se eu não me engano, toneladas por aí. Se eu não me engano, O é isso. transbordo carregado. Então, Exatamente. E pode passar. Tranquilo. Eu ia perguntar Nossa, se eu tô- João podia passar em cima, mas acho que já foi respondido. Pode ir o João junto. Tranquilo. e eu tenho certeza que essa fala agora deixou uma dúvida gigantesca em todo mundo para querer visualizar. Eu já até indico que a gente, posterior, a gente poderia fazer um de campo, Perfeito. Mostrando. Combinado. Dá solo pra fazer uma rasgado, trincheira, mostrando a trincheira, mostrar. gravar em campo mesmo, não é não, João? Como é o Sim, implemento? claro, a gente vai. Eu acho que fora essa vantagem, né, que vocês estão falando de máquinas passando por cima, também eu acho que tá lá bem próximo às raízes, né? Exato. Isso. Show de O bola, velho. diferencial é esse. Uhum. Entregar A no pronta momento entrega. certo, a A pronta quantidade e no local Show de exato. bola, Eu né? entrego comida na boca da Na planta. boca da planta. Eu tenho mais curiosidades. eu tô dizendo isso Vamos porque lá. assim, eu sou fã do gotejo. Esse final de semana mesmo eu tava montando num produto meu, que a gente que trabalha lá. Espero que seja Netafim, tá? Era o mulching. Um gotejo no mulching, Sim. tá? Que é uma tecnologia também que a gente usa com plástico no solo. E eu tava muito curioso quando eu comecei a ler sobre Netafim, que a gente, quando marcou aqui, eu fui entender um pouco melhor, que eu não conhecia essa tecnologia de vocês. E aí minha pergunta é... Fica à vontade, continua. Não, tá. Então, minha pergunta é, como tava puxando aquele gancho, né? Como é esse sistema que impede que o solo, a raiz entre... Porque, quer queira ou quer não, a partir do momento que você libera um nutricional, a raiz tem tendência de vir buscar aquele local de umidade. Perfeito. No caso da raiz, a gente indica a aplicação de um produto chamado trifluralina. Ele tem um princípio ativo de inibir, né, que a raiz ela adentre ali no gotejador e cause algum dano.
Só que o que acontece? Para essa raiz e até o gotejador buscar água, né, lavar onde tem água, eu preciso estar passando por um período de seca. Então, assim, na verdade, essa questão da intrusão radicular é o que a gente não quer que aconteça. A gente faz o possível para evitar, né? A trifluarina faz parte do manejo. Isso. Eu sempre comparo o nosso sistema de gotejo como uma máquina. Eu tenho que trocar o óleo de um trator X hora rodada. É um Ferrari, né? Exatamente. A manutenção, ela tem que ser feita. Eu tenho que limpar meu tubo gotejador, eu tenho que fazer a aplicação, seja de cloro, peróxido, furalina. Todo esse manejo, quando a gente faz um gotejo, quando a gente entrega um gotejo para um produtor, vai todo esse protocolo para ele seguir essa manutenção. Mas para entrar explicando melhor, Gilson, essa tua dúvida de como funciona o gotejo, além da trifluarina, o que a Netafim tem de diferencial para impedir a entrada de material indesejado de fora para dentro? Todo nosso tubo gotejador que a gente vem com flap. O que é o flap? É uma comporta. À medida que a água, o sistema está funcionando, ela abre. Fechou, ela fecha, não deixa entrar de fora para dentro. E eu acho que a Dávila, qual que é a câmera que ela trabalha? Para ela poder mostrar como é que funciona o nosso tubo gotejador. Esse aqui é o quê? Esse seria o nosso tubo gotejador. Assim, Toma, ampliado. A gente trouxe de uma forma ampliada para ficar mais fácil Para o pessoal que nunca pegou na fita de gotejo, se você passar a mão na fita de gotejo, onde tem um buraquinho, você vai sentir uma nervurazinha, uma rachadura, que é justo essa parte aí, tá, gente? Que é justamente essa parte aqui que vai estar para cima, né? Aqui vai ter o flap, justamente impedindo, né, a entrada de solo, junto com o sistema antissifão, né, que faz com que ocorra essa proteção. E aqui, digamos que a gente tem o tubo gotejador envolvendo, né, o emissor, e a água ela entra aqui por baixo. Exato. Né? Mas pode perguntar. É que a gente tava prestando atenção. Então continuando, né? Então a água ela vai entrar aqui por baixo. Então se a gente abrir isso aqui, deixa eu... Ajuda aí, Tomás. Ajuda aí pra quebrar. Eu peguei um tubo gotejador e abri ele no meio. Fiz um corte transversal. Quando eu também consegui abrir ele. Ele é tão bom que não abre fácil. Aí, ó. Já tinha botado os dentes aí. Quando a gente abre o emissor, né? Tirando essa parte aqui, que é a parte que fica em cima. Vamos tirar aqui. Ele vai ter uma membrana. Que ela na verdade é um diafragma. E o que acontece? Quando a água ela entra aqui por baixo, ela vai ter uma faixa de pressão específica, né, para o funcionamento desse emissor. Então não é qualquer pressão que vai fazer com que ele funcione. Ele vai ter uma faixa de pressão específica. E o que é esse diafragma? Ele está presente nos emissores autocompensantes. E essa tecnologia da autocompensação da pressão é que desde que esteja trabalhando nessa faixa de pressão adequada, qual que é o movimento dessa membrana? Ela vai se expandir e retrair. Então, esse movimento, ele vai ajudar na limpeza, na autolimpeza do emissor, evitando o entupimento, e ele vai estar fazendo essa compensação da pressão. Então, a água que ela vai passar vai ser exatamente a vazão que a gente espera do equipamento. E vocês achando que fazer o buraquinho na mangueira, pegar lá o cotonetezinho, cortar, queimar ele. É a mesma coisa. Então, quanta tecnologia envolvida no... Quanto tempo, né, chegou aí para ter esse resultado? Isso me garante que do primeiro tubo gotejador, do primeiro emissor ao último, é a mesma quantidade de água. Isso me garante a mesma quantidade do canavial. Eu queria mandar um alô para um seguidor nosso, que é o Proton Martinho, lá de Mari. Que quando eu falei sobre esse podcast, ele fez, cara, eu não vou perder em nenhum momento, porque meu sonho é trabalhar com gotejamento. Então você vai trabalhar com o melhor que tem a partir do nosso podcast. Qual é a câmera que eu falo com o Marquinhos? Essa aqui, ó. Tomás conhece ele. Tu tem meu número, só é me ligar que a gente faz a visita, tá? Tomás conhece, Marquinhos. Isso é muito legal, porque isso tudo, hoje, num tubo gotejador, você tem o quê? 1 centímetro, 2 centímetros?
2 centímetros. É mais ou menos. É mais ou menos. No caso do dripnet, né? É. E assim, só pra... vocês podem estar me perguntando o que tem aqui, né? Aqui embaixo, quando a água entra. Aqui a gente tem um labirinto. Esse labirinto, que é esse zigue-zague aqui, se vocês pegarem um emissor e cortar ele transversalmente, vocês vão ver essa estrutura aqui. Para pra essa câmera aqui para ver se ele consegue pro pessoal Consegue. ver. Dá uma visualizada bacana nisso aí. Consegue, e qualquer coisa depois a gente corta uma foto dele e bota. Assim. Perfeito. Sim. E essa estrutura, né? A água ela vai entrar por aqui e ela vai passar nesse labirinto. E ele é feito num ângulo próprio para que quando a água ela entre, a cada extremidade dessa ela forma um vórtice. Para que a água ela esteja passando numa velocidade, contanto que se entrar alguma partícula de solo, por um acaso, ele também vai empurrar. E aqui, essa estrutura aqui, que a gente chama de piscina, é onde vai haver a decantação, né, dessa partícula, e aí ela vai embora. E isso que é bacana, que você mostra esse vórtice aí, eu não conhecia. Primeiramente, já parabenizando a Netafim por isso, que é o que a gente não vê em outras fias de gotejo, não vou citar nomes. Mas eu já trabalho com gotejo já faz um tempinho e eu sinto muito essa dificuldade quando o produtor liga, que cria aquela crostazinha branca, que ele liga, Gilson, tem que ficar limpando um por um mesmo, Gilson. Então, no caso, eu acho que esse voto foi justamente para tirar aquela crostazinha que cria lá, né? É aquela coisa, né, Gilson? Certamente tem um valor agregado nisso aí, mas se você fazer o gerencial tudo, compensa mais com a questão de manutenção, né? Perfeito. Exatamente. E todo o nosso projeto, todo projetista Netafim ou projetista parceiros Netafim, que tem todo o know-how, para ser projetista hoje nos nossos canais, passa pela Netafim para fazer o projeto padrão Netafim. Além dessa tecnologia, todo projeto nosso, a gente vem com aquela ideia. Tudo que se passa no nosso filtro, se passa num tubo gotejador. Então, a primeira forma de ir água mais limpa para o nosso canavial é a filtragem. Nosso sistema de filtragem é para passar trabalhando o mínimo com filtro possível, né? de areia, com retrolavagem, justamente para dar a água mais limpa possível para o canavial. Porque o fator mais importante da irrigação não é o nosso tubo gotejador, não é o nosso projeto, é a água. Ela é que conduz todo o nosso resultado, então ela tem que ser de excelência. Excelente. E então, depois dessa aula de gotejo aqui, que a gente viu que é muito mais complexo do que a gente imaginava, do que geralmente as pessoas acham que é no campo. Ela vê a água saindo, ela não vê por toda a tecnologia. Abre o registro, liga a bomba, abre o registro e deixa gotejar. Mas como a Netafim ela veio de fora, ela veio de Israel, quando que ela chegou no Brasil? Quando que ela começou a conhecer um pouco mais da nossa realidade de fato? Porque a nossa agricultura ela é um pouco diferente da Israel, assim como a da Argentina é diferente da do Brasil e por aí vai. Então, ela tá no Brasil há muito tempo. E no Nordeste, quando a gente fala de Nordeste, além de saber há quanto tempo nós estamos aqui trabalhando com Netafim, aí a gente falou muito de cana. Cana, de fato, é a nossa principal produção agrícola na Paraíba. Eu acho que acredito que em boa parte do Nordeste. Mas quais outras culturas a gente tem visto resultados bacanas igual esse? A Netafim, ela entrou aqui no Brasil, começando os projetos de citros. E o primeiro projeto com cana-de-açúcar foi em Alagoas, foi aqui no Nordeste. Na tua terra. Na minha terra, arretada, em meados de 1998. E desde então, a gente tem projetos com café, citros, HF, cana-de-açúcar, pastagem, é muito vasto, né? São cerca de 70 mil hectares, né? 400 projetos Isso só pensando instalados, em cana-de-açúcar, fora só as outras pensando em culturas. cana-de-açúcar, né? Gotejo, 70 mil hectares. 70 mil hectares de cana-de-açúcar em todo o Brasil. Boa, né? É mais do que a Paraíba tem de área irrigada hoje. Exatamente. A Paraíba, se eu não me engano, tem 64 mil hectares de área irrigada. Hoje o gotejo é para tudo que é cultura.
A Netafim tem as iniciativas, cana, citros, café, grãos, o HF, a gente está em Petrolina com uva, Mossoró com melão. Então, para tudo que é cultura, o gotejo se encaixa. Esse tubo gotejador que a Dávila falou, ele não vai servir no café, ele não vai servir no melão, por exemplo. Ele é específico para a nossa realidade, que é a cana-de-açúcar. Então, a Netafim trata cada cultura de uma forma diferenciada, exclusiva. Se é para citros, no trabalho para citros, eu não posso... hoje eu plantei cana, vou sair cana aqui, vou aproveitar meu tubo gotejador, vou botar grão que está com mais dinheiro. Não vai funcionar. Tem o mesmo resultado. Não tem o mesmo resultado. E isso que você fala, Tomás, é bacana porque eu vejo muito isso em campo. Acabou o ciclo de uma cultura, ele quer pegar a mesma fita de gotejo, com espaçamento de gotejo diferente e quer aplicar para todas as culturas. Então isso eu já percebi. Depois vai falar que o sistema não presta. Isso que eu ia dizer agora. E eu já percebi muita gente dizendo, essa mangueira aqui tá velha, joga fora, vamos comprar uma nova. Só que assim, tem uma durabilidade. Sim. Tá? Sim. E isso serve porque é de cada cultura. E eu queria entender como é a durabilidade de vocês também, entendeu? Isso é uma coisa bem bacana de se comentar quando a gente fala de gotejo enterrado, né? Nós temos históricos de canaviais com gotejo enterrado por 15 anos sem precisar trocar. Aqui na Paraíba, tá? Aqui? Aqui na Paraíba. Nós temos Pode gotejo ser por 15 local? anos. Eu acredito que pode. Tem umas usinas aqui, hoje, a maior usina na Paraíba com gotejo subterrâneo é a Japungu. O primeiro gotejo dela tem 15 anos. E tá E em produzindo bem. Nós temos casos de 20 anos sem Quando renovação, com a mesma fita. e sem renovação da cultura. E João, imagina quando ele joga isso, pega esse custo de investimento que ele teve lá 20 anos atrás. Exato. E ainda aquilo tá me dando resultado. O custo-benefício já foi lá pra cima. Muito bacana, né? Não, o fato que vocês falaram aí, o fato da Netafim tá tecnificando, estudando, fazendo pesquisa de acordo com a cultura, isso já mostra um passo à frente, né? Sim. Porque isso já mostra aquela coisa, vou fazer um pomar de citros, por exemplo. Então, qual é o gotejamento que melhor se enquadra? Não é aquela coisa padrão, Não né? é A gente padrão. sabe que tudo Exato. tem suas exigências, né? Isso aí já mostra o compromisso com o produtor, com o empresário que vocês têm, né? Muito bacana mesmo. Não, eu tô aqui de boca aberta, vou mentir. Não, eu não... Pô, show de bola. Hoje a média nossa de canavial com tubo gotejador é 12 anos. Se eu Com pegar... produtividades, foi feito um estudo, a gente conseguiu levantar as produtividades, né, ao longo de 10 anos, considerando só 10 anos, com a média dos nossos 50 projetos, pegamos uma base, a gente está com produtividade aí de 111 toneladas, né, considerando fornecedor, usina, 111 toneladas por hectare. Por hectare. em 10 anos, né, Haja fora trabalho os pra aquela demais. maquinazinha colher, viu? Eu tive a oportunidade de fazer um Exatamente. curso e eu vi quanto é ruim colher a cana de vocês. Eu Quanto fiz o mais curso na pesada a Japugu, cana. e quanto mais pesada, mais dá trabalho de colher na colhedora. E você falou aí dessa quantidade de hectares, 400 projetos, né? Mais de 70 mil hectares. E hoje, acho que até mais direcionado para você, Tomás, que está mais na venda ali, que está mais no cliente. Como que vocês têm visto a vontade do produtor de aplicar um processo, um projeto como esse, de implementar uma irrigação, e como aquele que ainda não procurou, deixa eu reformular melhor a pergunta, como que você chega para apresentar esse projeto para o produtor, e como é a receptividade, essa era a palavra, a receptividade dele, quando você mostra o projeto como um todo, os equipamentos, inclusive até custo. Sim, sim. E ele começa, como que você faz ele perceber e mostra de fato para ele que aquilo ali faz sentido na agricultura? O melhor jeito de responder, acho que a tua pergunta é de trás para frente. Vamos pegar fornecedores de cana que não têm ainda ou estão começando agora a abrir mais os olhos para o gotejo. Quando eu faço toda essa abordagem comercial, apresento o projeto, ele fala, cara, era para você ter vindo antes, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que isso aí cabia na minha propriedade. Então, hoje, a ideia do gotejo, ela é bem acessível. O que hoje um produtor, com quantos hectares eu consigo fazer um gotejo?
Se tiver 20 hectares, é viável fazer um gotejo. Aí vai depender do teu manejo, do tamanho da tua área, para eu te mostrar com quantos anos tu paga esse gotejo. E o nível tecnológico. Exatamente. Né? Qual que é o payback desse teu projeto? E hoje a gente tem também N formas de poder financiar um projeto desse. Seja com financiamento bancário, com esses projetos para irrigação, tem financiamento da própria Netafim. A parte comercial eu sempre falo que é negociável. Qual produtor pode fazer irrigação? O que tem água. E sabe, para complementar, eu falo assim, de nível tecnológico, que a Netafim nós também temos ferramentas de Digital Farm. Então, é possível fazer irrigação com monitoramento em tempo real, né? Usando tensiômetros. Tecnologia chegando aí, né? Ou sondas. Tá 5G já, né? Agora tá chamando Isso. Exatamente. E agora tá mais fácil de ter internet no campo, né? A Sim. gente tem várias ferramentas aí. E quando a gente fala, vamos falar um pouco mais de cana, que é a nossa realidade aqui principalmente. E quando a gente fala de cana, vamos supor duas situações. Eu tenho um gotejo subterrâneo, Netafim, e eu tenho um canhão, uma irrigação de salvamento em uma necessidade, num veranico que a gente tem aí, no El Ninho que está chegando. E existe diferença para a cana, para o canavial em si, para a produção que ela vai ter, para a produtividade e acho que mais importante, para o bolso do produtor? Exatamente. Com certeza, existe. Eu tenho uma pergunta aqui, mas vou guardar pro final. É bem discreta. Vou até comer um salgadinho. Existe, porque até o nível de planejamento é diferente de uma área de sequeira ou uma área de salvamento para uma área irrigada, né? Vai de espaçamento, a época de plantio, a época de colheita. Porque quando você trabalha em áreas que você não tem irrigação ali à sua disposição, você precisa programar esse plantio logo no início da chuva ou lá naquele momento que você possa aproveitar a umidade daquele período ali mais chuvoso, né? E aí, conforme isso vai, né, a cana vai crescendo e vai chegando próximo à época da colheita, a gente coincide com a época mais seca. Então, é nesse momento que se precisa programar a colheita da cana para a gente não perder peso. E nem sempre isso é possível, né? Já que temos grandes áreas aí para se fazer a colheita, né? Então, isso acaba atrasando um pouco. E a vantagem de se usar a irrigação por gotejamento é a programação, não só do plantio, mas até o espaçamento, ele pode ser feito de tal maneira que propicia colheita mecanizada, por exemplo, aí você já diminui compactação, porque você usa o gotejo para aplicar fertilizante, você usa o gotejo para aplicar produtos químicos. O trator vai precisar entrar menos vezes. Né? Exatamente. E quando você pensa em colheita, como você está dispondo água, nutrientes, tudo que ela precisa na fase dela, respeitando, né, aquilo que é necessário, você consegue levar essa cana de gotejo para um final de safra. Então, você programa a colheita para as áreas mais restritivas, né, com as áreas de salvamento, as áreas de sequeiro, e o gotejo você consegue postergar isso até o final. E a gente também tem protocolos, o que a gente chama de dry off, que é uma técnica que a gente usa de diminuindo essa irrigação próxima à época da colheita, de modo assim que você não perca peso, né, igual que a gente faz na cana de sequeiro salvamento, né, que é colher no início da safra. Com o gotejo você diminui isso de forma paulatina, né? Para que colher essa cana com peso, sem perder produtividade e ter maior acúmulo de ATR. Então, veja assim que a forma como você planeja, a forma como você planta, a forma como você cultiva, como você leva essa cana do início até o fim é diferente. Exato. E aí isso vai repercutir em produtividade, né? Porque se você tem uma cana que passa por períodos de veranico, ou que você fez uma adubação ali, uma adubação de fundação. O que precisa ser dito, né? A adubação em si, ela não funciona se não tiver água, né? Sim. Então, desde o princípio, assim, quando a gente pensa em manejo, tudo é diferente, né? E aí, quando você pensa na questão de vir algum veranico, tu corta esse negócio aí que eu tô divagando muito, que minha cabeça deu uma viajada. Mas já voltou. Não, tranquilo. Já voltou. É que a cabeça fica... Fala disso. Então, aí
pensando nessa questão aí do quanto que isso vai impactar no bolso do produtor, quando você investe em fertilizante, que hoje está caríssimo, né? Assim, não digo caro, mas o preço do investimento está mais alto. E aí, se ele não funciona com água, né? Vai ter um impacto na cultura. Exato. Então, tudo isso vai havendo um somatório de fatos, né, que vão acontecendo ali. E você tem uma média de cana de sequeiros, por exemplo, de 65 toneladas. Enquanto que em gotejo você consegue 120, 150. A gente tem casos no sertão, em Petrolina, né, de cana de 300 toneladas por Eu hectare. escutei isso lá do professor Exatamente. que me deu E é disse, ó, verdade. uma referência da Netafim é Petrolina. Eles têm o nome da usina, não lembro. E quando ele falou lá... Só todo tem uma mundo- usina lá. Acaba aí. Todo mundo ficou assim. É verdade mesmo? Mas É verdade. Ó, e não... Porque Petrolina a gente tem um solo diferenciado, tem mais luz, então a cana... O ambiente é mais propício para alta produtividade. Mas aqui na nossa região, se a gente pegar de Pernambuco para cá, temos produtividade acima de 200 toneladas. Sim. Não vou dizer o lugar porque ainda não sei se eu tenho autorização para isso. Mas é uma assim, realidade. isso é uma realidade. E completando o que a Dara falou, Gabriel, comparando com a irrigação convencional. A irrigação convencional é o que a gente chama de salvação. Eu estou salvando a cana. Então eu estou na UTI, põe aqui um remedinho para eu não morrer. Então a produtividade vai estar na casa, acho que a média hoje aqui, 45, 50 toneladas. Quando a gente vai para o gotejo subterrâneo Netafim, eu sempre falo para o produtor, se estiver produzindo menos de 100 toneladas, alguma coisa está errada. E se você ver, viu, pegando a palavra de vocês, colocando só uma analogia de animal com uma genética boa. Sim. Você tem que ter uma boa alimentação. Exato. A mesma coisa, O né? segredo é o manejo. Você né? vai potencializar a genética da cana, né? Deixar ela como Perfeitamente. potencializar para ela produzir o seu ótimo. Então, Gabi, isso aí é escolhe o qual cana vai plantar, vai buscar semente cara, não sei aonde, Aí, e não tem um projeto adequado para ela atingir. Rapaz, exatamente. Adianta ter passaram a perna. genética e não ter estrutura. Essa é a pergunta que eu mais escuto nas minhas visitas. Qual a melhor variedade para eu colocar o meu gotejo? Qual a melhor variedade? Cara, qual o melhor gotejo para eu colocar na minha variedade? Nós temos protocolos com quais são as variedades mais responsivas, né? tem. É igual você pegar um banco varietal de cana, né? Que são mais Isso. rústicas, geneticamente mais rústicas. E por mais que você adube ou que você faça irrigação, você investe, ela não responde. E é claro, vale salientar que não é só a irrigação em si, é uma boa É genética. todo Tem que processo. ter uma Manejo. correção de solo e por aí vai, né? Qual que é a melhor? Qual que eu respondo pro produtor? Qual que é a melhor variedade? Cara, tem variedade que responde mais à irrigação e outras Mas menos. não adianta ser Mas um manejo qual que é a adequado. melhor variedade? A que mais se adapta à tua região, à tua propriedade. Eu tenho certeza, se tu pegar vamos pegar aqui uma 579, que é a mais plantada aqui na Paraíba. Ela tá produzindo bem na tua propriedade, se tu entrar com um gotejo subterrâneo, você pode pensar aí em 100, 150% a mais. Tranquilo. Mas a 04, a 10604, tá indo bem no gotejo. Ela tá indo bem na tua propriedade? Tá. Então entra com gotejo, que aí a gente vai pensar nas 100, 150% a mais. Não adianta ele ir lá em Petrolina buscar Exatamente. essa cana que tá Verdade. dando Isso é 300 verdade. toneladas Sim. e botar aqui numa condição Um ambiente totalmente diferente. diferente. Era justamente isso que eu ia dizer agora, que quando a gente fala isso aqui, vai todo mundo depois botar no comentário aí, que variedade. Que variedade, exato. Mas, gente, ó, não é a variedade, e sim um sistema tecnológico que a Netafim implantou. E eu digo isso porque eu vi uma coisa que eu também não sabia, quando eu estava conversando com o menino lá em Japungu. Teve ciclo lá de vocês, da área de vocês, gotejos, que eles escolheram 2 colheitas no mesmo ano. Mas dá pra fazer. É possível. Isso é fato. Entendeu? Isso também já é fato. Eu consigo tirar a cana para semente e depois ela para a indústria. Todo plantio nosso que inicia com gotejo, eu sempre faço produtor. 2 cortes. Um Um no para início da semente, safra um início da safra e e no outro final. E no não é final. só que é onde a cana vai querer mais água, né? Exatamente. Não, mas o bacana, João, é que assim, a gente não vê conseguir você no mesmo Você ano. não ouve o pessoal falar De disso não. De jeito normalmente. nenhum. Isso pra gente aqui é coisa de... A Netafim trouxe pra você. Isso aí. Mas é muito bacana. Agora, eu queria falar também, Gils, de onde você trouxe esse salgadinho?
Hã? Rapaz, esse hoje a gente tá Tá bom, abastecido bom, aqui. tá? Vou experimentar. Fazer um mexão, rapaz, isso é um salgadinho lá da minha cidade, tá? É a Delícios Salgados, tá? Tá bombando lá em Mamanguape agora. Lá de Mamanguape, É. então, lá na região de Mamanguape, chega pra cá que tem salgadinho e tá gostoso. Aproveitando o mechan, essa água também é da Netafim. Não é da Netafim, mas veio... Ó, Veio, Ga- água vida. Gabriel não falou, mas é uma satisfação demais, né, Gabriel? O patrocínio. A Netafim, Oficial. a gente até publicou esses dias, a Netafim entrou como empresa parceira do Arretagro. Então, isso aqui é uma primeira conversa que a gente vai trazer muitas outras. E o intuito, de fato, é trazer esse tipo de conversa técnica, mostrar um pouco da realidade da produção agrícola e a diferença que um sistema bem pensado, bem projetado, pode fazer na produção do nosso agricultor e aquilo que a gente falou, pode trazer no bolso, né? Toda vez que a gente fala de agricultura e pecuária aqui, por nós três atuarmos muito com a gestão, com o gerencial, a gente sempre tenta trazer para o lado econômico da coisa. Então, não adianta o produtor ter a maior produtividade na região dele, não adianta ele ter as maiores colheitas se o custo não acompanha, se o investimento não acompanha. Então, a gente tem que atingir aí um ideal onde ele tenha a maior produção ou produtividade possível com o custo mais baixo, com o maior retorno do investimento. Eu queria pegar um gancho disso aí, dessa sua Aproveita. fala, perguntar para os meninos aí. É o seguinte, comparando o sistema de gotejo de vocês, com a longevidade que ele tem, 15, 20 anos, a mão de obra, ela vai lá para baixo, porque a gente sabe que os outros têm que ir levando o cano para o lado, para o outro, depreciação, isso vai. Hoje, para o produtor, qual a porcentagem mais ou menos assim, de diferença de custo? De manutenção, Manutenção e também de implantação. ó, o jeito que eu vou te responder essa pergunta. Normalmente, o payback do projeto de irrigação entre 2 e 3 anos. De 2 a 3 anos eu pago meu sistema e o restante, vamos dizer que é lucro. Aí a gente compara uma área produzindo 130 e uma área produzindo 45. Meu custo, isso vai variar de produtor para produtor. Aí isso aí, quanto eu tenho de mão de obra. Mas se eu pegar a mão de obra humana, a gente fica aí, acredito que uns 12% ainda menos. Aí eu vou ter outros incrementos que eu não vou ter no sistema convencional, que é o de manutenção. Mas eu acredito que se eu colocar R$1 investido com irrigação, o retorno é bem mais do que R$1 investido sem a irrigação. Não, 12% é um dado muito considerável quando a gente fala de cana, tá? Essa economia de mão de obra, por quê? Porque a mão de obra está complicada. Tá complicado, exatamente. Todo mundo aqui está em campo e escuta o tempo todo. Mão de obra não tá fácil. E a gente sabe que um dos gargalos da cana-de-açúcar É mão de obra. é a mão de obra. E não só da cana, né? Mas a gente tem visto cada vez mais, não só a falta de mão de obra, mas a falta de mão de obra especializada. E aí, onde eu queria trazer mais uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala de projeto de irrigação, de implantação do sistema como um todo, vocês, enquanto Netafim, capacitam a mão de obra do produtor rural? Então, eu, produtor, tô lá, tenho minha equipe, só que é um sistema totalmente diferente. Eu nunca usei esse sistema de vocês. Então, vocês dão todo esse suporte também para capacitação? Uma das funções da Dávila é essa. Acho que depois ela pode complementar, mas a Netafim, principalmente a gente pensando em fornecedor, porque a gente quando pensa em usina, ela tem toda uma estrutura técnica para dar esse suporte à irrigação. Quando a gente pensa em fornecedores, o que geralmente eu falo pro fornecedor? Pega o teu pessoal e começa a ele pegar desde a implantação até o final. O cara que for ali mais interessado, mais curioso, a gente capacita ele. Então a gente tem o nosso suporte técnico e o nosso suporte agronômico. Agronômico cadáver, o nosso suporte técnico. Então a gente dá todo o apoio agronômico e técnico para ele tocar o projeto
tranquilamente. Isso com reciclagem, isso aí a Dávila pode complementar melhor que eu. Isso aí é o papel dela. Sim, desde a implantação a gente faz treinamentos, né, para capacitar a equipe ou aquele encarregado, seja para uma fertirrigação, seja para manutenção. Como a gente costuma dizer, né? Não adianta você comprar uma Ferrari e não saber usar. Você compra, mas a gente ensina a usar, te ensina a manter e a obter o melhor resultado. Esse é o principal lema da Netafim. A gente falou aqui de equipes, né? De equipamentos que são específicos para cada cultura, enfim. Não é só equipamento, mas a equipe também. No caso de cana, a gente tem uma equipe de cana para Nordeste e Centro-Sul. E nossa preocupação é acompanhar desde a implantação, desde o início do projeto, acompanhando qualidade de água. Então, a gente fornece orientações. Olha, a qualidade da sua água é essa aqui. Então, essas são as manutenções que você vai precisar fazer com essa frequência. Esse vai ser o monitoramento. De tantos e tantos meses, a gente orienta a fazer uma avaliação, né? A gente pega amostras das fitas gotejadoras para ver se tem algum entupimento, alguma coisa acontecendo, porque não é que o sistema vai entupir, é que você tem um sistema que ele precisa de manutenção. Então, a partir do momento que as manutenções são feitas de maneira, né, no tempo certo e da maneira correta, isso não vai acontecer. Questão preventiva. Exatamente, são as prevenções. Por que eu falo disso? E por que a gente capacita o produtor e a equipe dele para isso? Para quando ele for usar o sistema para fazer uma fertirrigação, para aplicação de um biológico, para aplicação de algum químico, o sistema ele está com a eficiência, né, de entregar isso para toda a área de maneira igualitária, né? Então, o que a gente busca é se fazer um manejo correto, mas também que o sistema seja eficiente. Eu acho que até aquele profissional, a mão de obra de fato do produtor, depois que aprendeu e implantou, nunca mais vai querer ficar puxando cano, né? Exatamente, facilita a vida dele, né? Não, e só de imaginar daí, estamos falando de 15, 20 anos, cara. A gente já tá chegando perto do final dessa conversa gostosa aqui, dessa aula que a gente está tendo sobre água, sobre irrigação, sobre produção. Mas já que a gente falou muito de gestão, falou de dinheiro, ela já começa a dar risada, que ela sabe aonde eu vou chegar. A gente tem sido divulgado há alguns anos já, e cada vez mais o povo quer saber. De fato, eu consigo ganhar dinheiro ou ter um crédito na minha produção quando a gente fala de cana, só por estar usando o gotejamento? Sim, nós temos alguns estudos, né, já é realidade, que hoje é o que se fala, né, de CBIOS, né, que é um programa que foi desenvolvido, né, pelo governo chamado RenovaBio. E nesse estudo nós identificamos que com o uso do gotejo, pelo fato de você diminuir maquinário, você direciona a mão de obra para outras atividades, embora que o que acontece de fato? Se a gente comparar uma área de salvamento, por exemplo, com uma área de gotejamento, o uso dos insumos eles vão ser praticamente iguais. Eu não diria iguais, porque a adubação você acaba investindo um pouco mais em fertilizantes nas áreas de gotejo. Só que o que você produz em termos de quilo ou de tonelada de cana, né, o retorno é bem maior do que as áreas de salvamento. Então, cada um desses insumos que a gente usa, energia, maquinário, adubos, corretivos, vai ter um impacto, né, na emissão de gases de efeito estufa, o gás carbônico, né, por quilo de tonelada de cana produzida. E com gotejo, como você consegue diminuir o uso de maquinário e você produz mais, há uma compensação, né? É como você usar todos esses insumos para produzir 65 toneladas e usar todos esses insumos para produzir 120, 150, 160. Então vai haver um efeito de diluição, né? Vamos dizer o que é o conceito da sustentabilidade. Exatamente. Né? Manter o equilíbrio, né? Exatamente. Então, com essa compensação, num estudo que a gente conseguiu fazer e contabilizar isso, é possível reduzir em 52% a emissão, né, de gases de efeito estufa na atmosfera por quilo
de cana produzida. E quando a gente pega esse montante, todos esses dados e joga para um cálculo, né, que hoje é usado uma plataforma chamada Renova Calc, esses dados vão gerar uma nota, que é chamada de NEA, que é a nota de eficiência energética ambiental, e isso vai gerar um impacto na geração de CBIOS. O CBIO, ele é um crédito que você negocia numa bolsa de valores própria, né? E todo dia vai ter uma cotação diferente. Então, dependendo da cotação, do quanto que você gerou de NEA, com essa compensação, né, do uso de insumos por quilo de cana produzida, vai ter um retorno financeiro. Então, o produtor ele já teve um retorno ambiental, toda a sustentabilidade do ambiente, de fato, dele de produção. Todo ser humano. Ele teve um incremento na produção, então ele vai ganhar um pouco mais, porque ele teve maior produtividade, maior produção naquela área. E além de tudo isso, ele pode ser beneficiado com um crédito desse. Que bacana. A geração de CBIOS, né, que gera um retorno bem bacana, que pode ser usado para utilizar novas tecnologias, né, para maquinário. É um benefício, né, um crédito que ele tem ali disponível para investir na área dele. E para mim, minha opinião assim, pessoal do CBIOS, o grande ganho para mim não é o ganho financeiro. Sim. Mas eu acredito que o futuro disso aí, se a gente pegar os países da Europa, vai falar, bom, só compro açúcar do Brasil se tiver. Europa, e é um diferencial. Europa tem sido um caso sério para a exportação brasileira, né? Então, de fato... Isso pode ser um diferencial. Eu acredito que é uma coisa que é utopia. Vai existir. Eu acho que já está ocorrendo isso. E é uma bela maneira de incentivar, né, sustentabilidade. Com certeza. Trabalho Maior ambiente, incentivo que retorno financeiro. Trabalha questão social, trabalha tudo, então é bem-vindo, né? Excelente. E aí, vocês gostaram? Eu gostei demais, eu guardei aquela pergunta pra agora. Então faça. Então faça. Diante de tudo que vocês mostraram, de tecnologia da Netafim, existe alguém que bate vocês? Eu sou suspeito a responder isso, né, Gil? Mas, assim, Todos tentam. Eu acredito que existem empresas boas, competentes no mercado. Porém, nós somos pioneiros. Eu acredito que sempre a gente vai estar inovando, sempre estamos buscando um diferencial. O diferencial que eu acho da Netafim é que ela não para. Ela sempre está buscando inovação. Um exemplo simples, mas faz toda a diferença, a invenção do Qflex. Sim, essa mangueira que tava aqui, eu esqueci de puxar ela. Então conta pra gente o que é isso. Isso eu deixo pro nosso agronômico. Mas isso aí é um exemplo claro que a gente não para. A gente não é só o tubo gotejador, não é só toda aquela evolução que a gente vem conversando aqui a esse tempo todo. Mas essa inovação ela não para. Isso me deixa cada vez mais seguro de estar oferecendo um gotejo eficiente. Essa pós-venda que você falou aí, de sempre estar, depois do projeto, sempre estar acompanhando por um longo tempo, faz parte disso, porque você está vendo a realidade ali. Exato. Né? Então tudo vai virar estudo, tudo vai virar uma coisa que pode ser ajustada, isso aí é o diferencial, muito bacana mesmo. Foi bem claro, a Netafim na frente e o resto vindo atrás. Gente, só pra Gilson quer ver o moído. a curiosidade, né? O Qflex, ele na verdade é um substituto do que a gente chama vulgarmente de chicote, né? Que é uma junção que vai transmitir a água que vem, né, da linha principal para a linha dos gotejadores, né? Então, o chicote, né, o que era utilizado antigamente, ele dobrava com muita facilidade, então isso fazia com que acontecesse obstruções, né? E o Qflex, ele foi feito justamente para isso. Ele tem as estruturas, né, para se fazer a junção de forma adequada ali com a fita gotejadora, né, sem causar nenhum dano à fita. E ele é muito difícil de dobrar, né? Ele é feito justamente... Ainda mais que vai estar cheio d'água, né? Exatamente. Ele é feito justamente com essa resistência para evitar que isso aconteça. Resseca bem menos, né? Porém é flexível. Para poder ter um manejo melhor. Quando a gente pega o tradicional, meu custo com mão de obra de implantação, eu preciso de 2, 3 homens para fazer isso aqui com um só. Eu não consigo
encaixar Com facilidade, né? E fora que, assim, às vezes dá um trabalho muito danado Sim, você acertar o ponto da frente do exatamente. gotejo. E ele tem todo, assim, tem a facilidade de você conseguir instalar ele, né? Vamos dizer assim, um engate rápido. Né? Isso, exatamente. Ah, excelente. Você vê que, de fato, a empresa tem pensado não só na água, mas em toda a forma dessa água chegar e facilitar a vida do produtor. Seja para diminuir a mão de obra dele, para diminuir a tempo, manutenção que ele vai ter que ter, porque no chicote é frequente, você tem que estar ali passando toda hora para ver se não tem nenhum dobrado, entupido. E isso de fato mostra esses anos de experiência que vocês estão à frente, reflete no produto que vocês lançam do mercado. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer você vindo de Alagoas para ter essa conversa com a gente, Tomás vindo de Mamanguape para conversar com a gente. Ou você já estava aqui já? Já estava aqui, então tira o agradecimento. Eu agradeço demais, eu acho que a gente pôde aprender muito aqui. É uma área que não é todo mundo que domina. Tantos agrônomos têm, são poucos aqueles que trabalham com irrigação, porque de fato não é fácil. Tem, além dos cálculos, tem tantas variáveis aí. E aqui a gente teve uma pequena aula. Gilson já provocou no começo, então a gente quer ver em campo. A gente quer marcar para a gente conhecer e mostrar para o pessoal como funciona de fato, como que ele está ali enterrado e ele não está sofrendo com isso, ele foi pensado para isso. E eu também deixo agora esse espaço para vocês deixarem uma última mensagem para aquele pessoal que está assistindo. Lembrando que hoje, basicamente, nosso público é de produtor rural, técnicos entre agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agropecuários e aquele estudante que está ali começando a trilhar um caminho profissional, pensando em área que vai atuar. Então, que a gente possa mostrar para esse público que a gente tem uma tecnologia de ponta, que a gente tem uma empresa que pensa de fato no produtor rural e que isso reflete em tudo isso que a gente discutiu hoje. Show de bola. Eu quero agradecer, primeiramente agradecer o espaço para a gente estar falando de irrigação localizada, irrigação por gotejamento, quebrando alguns paradigmas. E essa eu acredito que a principal função nossa hoje aqui. Se ficaram algumas dúvidas, põe aí nos comentários para a gente sanar ela mais na frente. O que a gente não souber, a gente vai atrás, mas vamos deixar o pessoal aí com a resposta. E você falou do seu público. A ideia nossa é mostrar que gotejo é para todos. E você ainda falou que tem estudantes. Eu quero só acrescentar que a Netafim tem um programa chamado Conectando Talentos. Olha só. Então, mais na frente, ou num outros encontros nossos, a gente pode falar um pouco mais do Conectando Talentos, que são, a Netafim busca esses talentos para dar treinamento, cursos e colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Seja na Netafim, seja em parceiros nossos. Então, ela faz essa seleção e é muito bacana. No último Conectando Talento nível Brasil, se eu não me engano, teve 3 contratações aqui para o Nordeste. Olha que beleza. Então é muito interessante. Então, como fala, a Netafim ela tá pensando em todas as ramificações para agregar ao sistema de gotejo, agregar a alta produtividade, sempre fazendo mais com menos. Então quero agradecer aí a parceria, o tempo, porque eu e esse negócio aqui de microfone a gente não se dá muito bem. Você foi um Mas foi profissional tranquilo, todinho. mas foi Falou mais mais? tranquilo do que eu pensei. Tirou 10. Falou até demais. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Para mim valeu muito a pena sair de onde eu tava para vir para cá. Eu não tenho palavras para descrever o quanto que é importante a gente estar aqui hoje discutindo não só sobre tecnologia Netafim, tecnologia de irrigação, mas mostrar para o público que é algo que pode ser alcançado por todos. Isso que você falou, que não é uma área que todos aderem, mas que é possível. É para isso que a Netafim criou esse programa, para absorver esses estudantes. A gente sempre está fazendo capacitações para os nossos clientes, para que em algum momento que estiver ali perdido, a gente consiga sanar essas dúvidas. A gente não quer ninguém perdido, né, sem saber o que está fazendo. Todo mundo caminhando numa mesma linha. E eu fui estudante, eu sei o quanto que é difícil,
tem algumas coisas assim que a gente acaba falando aqui, né, que fica um pouco obscuro, então deixem as perguntas de vocês para no próximo episódio a gente poder trazê-las para aqui, explicar no campo de maneira mais prática, né, e demonstrar para vocês com mais facilidade. E eu tô olhando pra lá, mas é pra cá, né? Gente, eu sou... Vai estar todo mundo impressionado, né? Porque as coisas mudaram faz pouco tempo. Mas é isso, assim, muito obrigada. Ó, você corta essa parte que eu sou meio atrapalhada, viu? Já tem uns 3 cortes meus aí. Não tem problema, vai Mas, ficar assim, tudo e todo mundo vai dar risada com isso. Recapitulando, muito obrigada pela oportunidade, pra mim foi muito prazeroso. É muito bom, assim, eu sou suspeita de falar de irrigação, que eu gosto muito de irrigação. E tem muita coisa assim que a gente acabou não discutindo aqui, que vai ser possível, né? Então, aproveitem as dúvidas de vocês, que a gente tem um corpo técnico aqui maravilhoso e uma tecnologia aí para atender a todos. Eu acho que além de corpo técnico e tecnologia, vocês têm à disposição para mostrar e para ensinar, então isso é muito importante. E aí? Rapaz, o que eu achei mais legal daqui é que os produtores da Paraíba têm acesso a uma tecnologia, né, diferenciada. Esse podcast fez questão de mostrar isso. Essa tecnologia, nossos produtores paraibanos está à disposição e para mim foi show de bola, viu? E assim, eu fico surpreso com uma tecnologia dessa, para muitos ainda desconhecida. Porque assim, a cada dia mais, o produtor de cana ele tem que evoluir, tem que acompanhar a evolução. E vocês mostraram hoje que a evolução já está aqui e muitos não têm conhecimento. Eu acho que esse podcast vai abrir a cabeça de muitas pessoas e vocês vão ver a quantidade de comentários que a gente vai ter de perguntas. Isso vai render ainda mais uns 4 episódios, tenho certeza. Tomara. Então, excelente, gente. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui e que gosta do tema, aproveita e se inscreve no nosso canal, porque você vai acompanhar todos os outros, não só de irrigação, mas de muita coisa que a gente vai conversar. Queria deixar um abraço também para a Cleice, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas essa semana teve um trabalho grande com esses dois aí, gravando vários episódios no campo, que logo logo vão estar disponíveis também. Então, muito obrigado, foi arretado. Show!